Tu tá planejando ser mãe, mas não sabe nem por onde começar? Então vem comigo que hoje eu trouxe 5 dicas pra tu que tá planejando ser mamãe pensar antes do bebê nascer. E aí, pessoal, eu sou a Andressa, sejam bem-vindos ao nosso canal. Temos a participação especial hoje da dona Ágata, o serzinho que me tornou mãe. Oi! E pro vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas. Não quis dizer conselhos, porque dizem que se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Então hoje eu trouxe 5 dicas pra tu que tá pensando em ser mamãe. Pensar antes do nenê nascer, antes de tu adotar, independente do meio que tu vai decidir te tornar mãe. Trouxe 5 dicas que é muito importante tu pensar antes de fato tu ser mãe. Pra quem não sabe, eu fui pega de surpresa com a gravidez da Ágata, então teve muita coisa que eu fui planejando durante a gravidez, e teve muita coisa que nem deu muito tempo pra planejar, mas essas 5 diquinhas que eu trouxe são baseadas nisso, são baseadas nas coisas que eu precisei e não tive, ou nas coisas que eu precisei e já tinha mais ou menos planejado. E antes de começar... comendo pé. E antes de começar, eu quero pedir pra tu já deixar um joinha aqui nesse vídeo. E se tu é novo por aqui, te inscrever no canal, porque aqui eu sempre trago dicas, experiências, coisas que eu passo com a maternidade. Tudo que eu posso compartilhar, que possa trazer alguma coisa boa pra vocês, eu sempre trago pra cá. Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, já te inscreve aqui no canal, que toda semana eu trago alguma coisinha nova. Bom, primeiro de tudo, tu tem que estar bem psicologicamente, prepara esse teu psicológico, porque ser mãe não é fácil. Eu não coloquei essas 5 dicas numa ordem de mais importante e menos importante, até porque eu acredito que todas sejam muito importantes, mas se eu tivesse colocado, eu acho que essa seria a mais importante de todas, porque assim, o teu psicológico tem que estar bem, tá? Porque não é fácil, desde o parto, desde a gestação já, ou né, da gestação do coração, se for adoção, ou da gestação da barriga, não é fácil, o parto, o puerpério. Então assim, ó, é bom tu estar preparada psicologicamente. Cuidar de uma criança é complicado. Tem várias coisas que vão exigir muito do teu psicológico, principalmente ali no puerpério. E se tu souber criar uma boa relação entre tu e o teu filho, tu vai precisar disso até na fase adulta dele, né? Porque quando acontecer alguma coisa, quando ele precisar de um conselho, ele vai vir em ti. Então, são coisas que a gente tem que estar bem, a gente tem que se preparar psicologicamente, porque o nosso filho, ele passa por fases diferentes, né? Ele passa pela fase do recém-nascido, bebê, criança, adolescência, e aí depois a fase adulta. Eu parei porque eu acabei de levar uma vomitada, gente. Eu tenho que estar com o psicológico preparado. Eu acredito que todas as fases vai exigir do teu psicológico um pouco. E por mais que tu tenha apoio, que tu tenha tudo, que tu tenha babá, que tu tenha o marido ali presente, que tu tenha tua mãe, que tu tenha, seja quem for pra te ajudar, o teu psicológico tem que estar preparado. Porque assim, às vezes a pessoa deseja tanto ser mãe, quer muito ser mãe, e ainda assim o psicológico dá uma balançadinha ali, porque não é fácil. O bebê, ele vai exigir de ti, ele vai mexer com o teu sono, ele vai mexer com a tua vida, vai mexer com a tua liberdade, ele vai mexer com tudo. Então, assim, o psicológico tem que estar firme e forte. Não tô dizendo que de vez em quando tu não vai surtar ou que tu não vai chorar, porque tu vai, por mais que tu esteja bem psicologicamente, mas é algo que a gente tem que estar preparado, assim, tem que estar com um pensamento positivo, tem que pensar que vai passar, tá? Porque vai passar. E depois, quando o teu bebê começar a dormir à noite, quando ele parar de exigir tanto de ti, tu vai sentir falta dessa fase, pode acreditar. A dica número 2 que eu quero dar pra vocês é tu escolher muito bem o parceiro que tu vai ter o teu filho. Isso pra quem decide ter filho com um parceiro, né, porque tem as mães solos também, mas é bom pelo menos tu ter alguém ali que vai te ajudar, que vai segurar tua mão. Porque às vezes o homem acha que tá ajudando quando tá cuidando da criança que ele também fez. E não é bem assim, né? O filho é obrigação dos dois, é responsabilidade dos dois. Por mais que às vezes, no meu caso, eu trabalhava fora e meu marido ficava em casa. Aí a Ágata nasceu, a gente inverteu os papéis. Ele trabalha fora e eu fico em casa cuidando dela. Mas assim, sempre que eu preciso, que ele tá em casa, ele faz as coisas, ele cuida dela. Ultimamente ele não tem conseguido se doar tanto porque ele tem trabalhado muito, muito, muito.
E o tempo que ele fica em casa, ele passa mais dormindo, porque ele tá trabalhando assim, ó, dia e noite, sem parar. E por uma opção minha mesmo, eu prefiro não acordar ele, não ficar chamando e tal. Ele mesmo já me disse, ai, me chama quando quiser ir no banheiro, pra tu não ter que estar carregando ela, quando ela não quer ficar no carrinho, me chama. Mas eu prefiro não chamar. Aos poucos, eu passei muito tempo sozinha com a Agatha, então aos poucos eu fui me adaptando sozinha com ela. Eu sei o que fazer. No caso de precisar ir no banheiro, ter que levar ela, eu sei o que fazer em várias situações que talvez eu não soubesse se eu não tivesse passado esse tempo que eu tive que passar sozinha com ela. A dica número 3 é tu te preparar bem financeiramente, porque o filho ele vai exigir muita grana de ti. Eu acho válido sim tu adiar um pouquinho esse sonho de ser mãe pra te preparar financeiramente, porque criança é gasto. E vamos concordar, né, que nenhuma mãe vai gostar de ver teu filho precisando de alguma coisa e tu não ter condição de dar. E a criança, ela sempre é uma caixinha de surpresa. Quando tu acha que não tá precisando de nada, pá, de repente já acaba um pacote de fralda, acaba uma pomada. Então é bom tu te preparar financeiramente, porque a facadinha vem. A dica número 4 é quem vai cuidar do teu bebê quando tu voltar ao trabalho. Se tu trabalha fora, né? Porque a nossa ideia inicial era que o Igor ia cuidar dela, eu ia ficar no serviço. Só que depois a gente inverteu, eu acabei saindo do serviço e tal, a gente mudou de cidade. Mas às vezes a gente acaba esquecendo durante a gestação, vai passando, vai deixando pra depois. É uma coisa que é bom tu já pensar antes, porque aí de repente tu pensa numa pessoa e a pessoa não tá disponível, ou uma creche tem que ver vaga, ou é só a partir de tantos meses. Então uma coisa que tu tem que pensar bem antes é com quem vai ficar o teu bebê, uma pessoa de confiança, uma creche, uma escolinha de confiança, quando tu voltar ao trabalho. E a número 5, e não menos importante, porque essa também é muito importante, pensa bem no que tu vai ter que abrir mão pra te tornar mãe, porque a maternidade, ela exige sim que a gente abra mão de muitas coisas. Não é permanente, não é pra sempre, mas às vezes uma coisa que tu gosta muito de fazer, tu vai ter que deixar de fazer, pelo menos por um tempo ali, por causa da maternidade. Como eu disse que o psicológico é o mais importante, assim, que tu deveria pensar, eu acredito que o primeiro de tudo que tu deveria pensar seria nesse ponto do que tu vai ter que abrir mão. Porque às vezes a pessoa vai tanto na empolgação de quero ser mãe, e acaba não pensando nisso. Ai, não vou poder ir à festa que eu gosto de ir. Tem que botar tudo na balança, gente. O que é mais importante, por quanto tempo tu vai ter que deixar de fazer aquilo. Por mais difícil que seja, passa, tá? É uma fase. Pra mim, eu acho muito difícil eu não poder sair a hora que eu quero. E não é nem sair de festa, de diversão. É tipo, se eu preciso ir lá no mercado agora, eu não posso porque tá muito sol. E aí eu não posso sair com ela. E essas coisas, tipo, pra mim no início, assim, até hoje de vez em quando eu fico pensando, poxa, é difícil, sabe? Eu quero sair, quero fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa e não posso. Mas eu fui me adaptando e tá tudo bem, mas é uma coisa que tu tem que pensar. Eu não digo nem só na diversão, porque às vezes o necessário também a gente tem que abrir mão de fazer ou deixar pra fazer depois. Eu só saio quando o sol tá bem mais leve, assim, pra ela poder sair com protetor solar e tal. A gente aqui mora perto da praia, a gente só pode ir à praia antes das 10, depois das 5. Então, são coisas a se pensar. É lógico que isso é mais no início mesmo. Quando o bebê já é maiorzinho, tu tem alguém de confiança que tu pode largar ali rapidinho e ir no mercado e ir fazer tal coisa, já fica mais tranquilo. Mas no início o bebê vai exigir muito de ti. Então, vai precisar pensar nisso também. Mas, gente, com o tempo isso vai se endireitando, tá? O bebê cresce, não é pra sempre. Mas se tu não tá disposta a abrir mão dessas coisas, pelo menos provisoriamente, então é melhor tu pensar 2 vezes antes de querer ter um bebê. É isso aí, gente. Então essas são as 5 dicas que eu tenho pra dar pra vocês. E se tu gosta desse tipo de vídeo, eu também tenho uma playlist aqui no canal, tá? Que fala só sobre maternidade. O nome dessa playlist é Papo Mãe. Então já entra aqui. Ali eu dou dica, eu conto experiências sobre algumas coisas que eu tô vivendo com a maternidade. E também me conta aqui nos comentários se tu já é mãe e se tu te preparou pra isso, ou se tu não é e tá te preparando, ou se tu não é e não tá te preparando. Me conta aqui embaixo, que eu adoro quando vocês comentam, eu adoro saber histórias, as opiniões de vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.